Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, tá? Quero solicitá-los que vocês liguem suas câmeras, tá bom? Já já eu estou mostrando minha cara também aí. A gente... Vou mostrar aqui. A gente vai Prof- já tá dando início à nossa aula e a gente vai estudar hoje um pouco sobre dinâmica, tá? Que é um princípio da física que estuda a interação dos corpos através das forças aplicadas ou impostas por eles, tá? Ou aplicadas sobre eles, ou que eles impõem sobre outros, tá bom? Então vou estar aguardando aqui mais um pouquinho o pessoal para ver se entra e a gente vai iniciar. Não vai demorar muito, até porque a gente tem pouco tempo, tá? Para estar tendo a aula, tá? Professor, Sim? caso a minha câmera tá ligada, mas caso não apareça, acho que é por causa da internet. Tá. Internet tinha caído, professor. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui, porque hoje a gente não tem muito tempo para a gente se dedicar às interações dos corpos, tá? A aula de hoje é uma aula introdutória, cuja a ideia é a gente construir algumas hipóteses, validar elas a partir da compreensão de textos científicos, tá? Ou seja, de alguns postulados, alguns axiomas que já são comprovados ou que já são aceitos, pelo menos. Identificar as situações nas quais existem forças aplicadas nos corpos, ok? Diferenciar interações de contato e interações à distância, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Nas aulas futuras, a gente vai aprender a caracterizar as forças e seus efeitos. Depois, nós vamos aprender a calcular. E, por fim, aplicar todos os princípios de ação e reação. A gente vai estudar as leis de Newton, vamos resumir assim, nós vamos estudar as leis de Newton, tá? Depois a gente vai aprender a aplicar elas nos exemplos mais variados. O nosso primeiro passo aqui é nós criarmos algumas hipóteses em relação à força. Então, deixa eu tirar minha cabeça do meio aqui e tirar essa imagem aí para vocês verem aqui a nossa telinha em que a gente vai estar abordando aqui o nosso estudo, tá? Então, o primeiro passo é nós estudarmos a primeira parte sobre forças. Como a gente não tem muito tempo, eu não vou criar muitas hipóteses, fazer tudo passo a passo bonitinho. A minha ideia seria essa numa aula presencial, mas na aula online, como a gente tem, digamos assim, um tempo um pouco mais apertado, devido a algumas interações, a gente vai pular algumas partes, tá? Então a gente vai fazer logo direto. Então, gente, o que é força, tá? Força é o resultado da ação de um corpo sobre outro, seja essa ação uma atração, uma repulsão, puxão ou empurrão, ou simplesmente um escorregamento, tá? Então a gente vai ter esses tipos de forças, esses conceitos de forças, nós vamos estar verificando em cada um deles. Então, dependendo do tipo de força, a gente vai ter resultados distintos, tá? Então, o primeiro exemplo que está sendo colocado aí para vocês é o exemplo da ação de repulsão entre corpos magnéticos, tá? Nós temos a repulsão magnética, tá? Que vai ter a força magnética de que é uma força de interação entre corpos que estão magnetizados. Nesse caso, são dois ímãs cujos mesmos os polos iguais estão ali, digamos assim, na mesma direção e, portanto, eles vão se repelir, tá? Vai ter uma repulsão entre eles. Abaixo, nós temos que a força magnetesa física de natureza vetorial, tudo que é vetorial daqui para frente, que nós vamos estar estudando, possui três características, gente: intensidade, direção e sentido. Então, tudo que é vetor ou vetorial, tá, possui três características: intensidade ou módulo, tá? Também, se vocês quiserem anotar na apostila de vocês, ó, vocês podem ligar aqui e colocar, ó,
intensidade ou módulo, tá? Seria basicamente, no caso da força, seria o quão intenso é essa força, né? O quanto de força é aplicada, ou, né, qualquer um desses tipos aqui de cima. Quaisquer um desses tipos aqui. Agora eu tenho que achar aqui. Ó. Quaisquer um desses tipos aqui, tá? Deixa eu tirar essa régua daqui, porque eu estou confundindo as coisas aqui. Na hora de riscar aqui, esse negocinho aqui desaparece, ó, o pincelzinho aqui desaparece, e aí fica um negócio marcando aqui em cima, eu confundo onde é que está a setinha. Então, tudo que é vetor vai ter essas três características, como está sendo colocado aqui, ó, intensidade, direção e sentido, e vale a pena destacar que a intensidade também é chamado de módulo, tá? Módulo da força. Deixa eu ver aqui. Maria Fernanda, deixa eu negar. Então, deixa eu só mandar mais uma mensagem aqui no grupo, tá, pessoal? Aviso, entrem. Então, eu vou marcar com o pessoal. De tarde a gente vai fazer um teste. Vocês que já têm acesso aqui, não precisam fazer esse teste, mas à tarde eu vou fazer um teste com os outros lá. Eu tô só avisando aqui no grupo, tá? Então, beleza. Bom, então voltando aqui. Bom dia, qual livro? Gente, livro, formação geral, tá? Só vai ter uma vez na semana que a gente vai utilizar o livro de oficina, que é na quinta-feira, conforme o horário, tá certo? Demais dias, formação geral. Página 322. É isso, 322, tá? Bom, então a gente já tem duas coisas. Primeiro, força é o resultado da ação de um corpo sobre o outro, então a gente precisa de dois corpos, não tem como você ter interação de força sem dois corpos. Por exemplo, se você vai empurrar uma parede, você está. Vou colocar, você vai empurrar, por exemplo, uma bicicleta, você está aplicando força sobre a bicicleta. Então, tem dois corpos, você e a bicicleta. Para você andar, tem dois corpos, o seu e a terra. Né? Você aplica força sobre a terra para que você seja deslocado para frente, tá? Então, esse é um detalhe importante. Duas forças. Para ter força, tem que ter dois corpos para aplicar essas duas forças. Segunda natureza, segunda coisa que a força tem natureza vetorial, ou seja, intensidade, direção e sentido. Depois eu vou explicar para vocês direitinho qual é a diferença entre direção e sentido, tá? Mais à frente a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso aí. Voltando aqui, nós temos agora que força apresenta como possíveis efeitos a alteração da velocidade de um corpo, tá? Isso aqui é chamado de efeito dinâmico, ou a deformação de um corpo, que aí é o efeito elástico, tá? São as duas principais características. Ou a velocidade do corpo está alterando, então isso tem a ver com a aceleração, depois a gente vai definir bonitinho, força é igual a massa vezes aceleração, mas por enquanto só alguns conceitos básicos, tá? Então nós vamos ter o efeito dinâmico, que tem a ver com a alteração da velocidade, e nós temos o efeito elástico, que tem a ver com a deformação do corpo. E o efeito elástico está comumente relacionado com molas, ou com corpos elásticos, corpos que podem deformar e depois voltar ao seu estado natural. Como, por exemplo, se você pega
uma esponja e aperta ela para tirar a água, quando você solta, essa esponja volta ao seu estado natural, tá? Claro que isso eu estou falando de uma esponja nova, porque depois com o tempo ela vai perdendo essa elasticidade e aí vai ficando conforme as deformações que são aplicadas nela, tá? Bom, mais embaixo aqui nós vamos ter que os corpos podem interagir por várias formas, tá? Uma delas é o contato, a outra é a distância, sem a necessidade de contato. Então, nós vamos ter as forças de contato e as forças de campo. Bom, quais são as forças de contato? São aquelas que são necessárias um contato direto entre os corpos para poder acontecer. Exemplo, a força de atrito. Tá? Quando você está, por exemplo, caminhando, você precisa do atrito para que você não escorregue e caia. Tá? Para você poder caminhar, correr, você tem que ter atrito entre seu pé ou o solado do seu calçado com o chão, senão você não consegue andar. E nós temos as forças que atuam em distância, sem contato direto com os corpos. Tá? No caso, são as forças de campo. A gente tem duas principais, que é a força da gravidade e a força magnética. Tá? Tem outros tipos, mas aí, conforme a gente for evoluindo no conteúdo, adentrando cada campo específico, a gente vai discutindo sobre elas. Tá? Então, é interessante destacar que existem esses pontos aí. Bom, a gente tem duas formas básicas de se representar a força, que eu vou estar citando aqui para vocês, tá? Eu vou estar mostrando aqui a imagem, um printzinho aqui, para vocês estarem por dentro dessa parte, tá? Essa aqui, gente, é bem resumido o nosso conteúdo, tá? Bem legal, porque tá bem simples, não tem muita coisa complexa, não. Tá claro que no exercício as coisas complicam um pouco, mas a gente vai aprendendo gradativamente. Então a gente pode representar a força por duas maneiras. A gente pode representá-la através de um gráfico, por meio de um vetor, ou por forma analítica, tá? Dizendo para ela, usando textos verbais, usando, por exemplo, notação matemática e algumas outras notações para poder indicar a força, tá? Nesse caso aqui, nós temos aqui um quadriculado que diz para a gente que a nossa força vai ter 1, 2, 3, 4 unidades de Newton. No caso, Newton é a unidade de força. Quem estudou comigo no oitavo ano, lembra que a gente estudou força lá no oitavo ano do ensino fundamental, tá? Então, aqui, ó, Newton é a unidade padrão para designar força. Então, ele tem 4 de unidade. Ele está falando aqui para a gente que cada quadrilátero tem uma unidade aqui de lado. Ela tem a direção horizontal, que é a direção aqui na linha horizontal, e o sentido é para a direita, como vocês podem ver aqui, ó, na setinha está apontando para a direita. Se a setinha estivesse apontando para a esquerda, estaria escrito aqui para a esquerda. Se o vetor estivesse em pé, se ele tivesse assim, a direção seria vertical e o sentido para cima, e aqui a direção seria vertical, sentido para baixo. Se tivesse assim, ele teria uma direção oblíqua, do sentido da esquerda para a direita, ou ele falaria do ângulo que possuiria aqui para poder designar, tá? Mas, em geral, a gente não complica muito essa questão da direção e sentido quando você tem aqui um objeto na diagonal, tá? Então, é assim que a gente analisa a força e define aí as forças, tá, pessoal? Nós temos os principais tipos de força que a gente vai abordar amanhã na nossa aula. Deixa eu ver se é amanhã mesmo, só conferir aqui. Não, na quinta-feira a gente vai definir os principais tipos de força, tá? Então a gente vai parar um pouquinho aqui e vai ver os exercícios aqui propostos para a gente fazer conforme, né, só essa parte básica aqui. Vejam que a gente não vai adentrar muito fundo agora, porque a gente tem aula ainda para frente para poder entrar nesse conteúdo de uma forma mais, digamos assim, mais profunda. Por enquanto é só a parte inicial, então é bem tranquilo, tá? Vamos lá para a questão 1, para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte, eu vou printar ele aqui para a gente ler, entender e resolvê-lo, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ou tá tranquilo aí, por enquanto, pelo menos? Tranquilo por enquanto. Né? Então vamos pedir para as meninas aí, e o Nicolas e o Oliver, ligarem as câmeras, por gentileza. Vamos lá, pessoal, ligando a câmera. Maria Eduardas.
Oliver, Nicola, Vandete. Deixa eu só colocar uma blusa decente, professor, que eu tô de pijama. De novo, Maria Eduarda. Fiquei chamado a atenção. Ó, tá bom. Eu tô gravando, eu não vou falar nada não, mas beleza. Esperar ela aí ligar, né? Pera aí, professor, eu vou pegar o carregador aqui, ó. É, só avisando, tá? Amanhã, a partir de amanhã, dando esse aviso aqui, não fiquem tristes, tá? Eu vou só remover vocês, tá bom? Se tiverem com a câmera desligada, eu não vou mais pedir para ligar, eu só vou remover. Mesmo que fique, por exemplo, só o Davi, a Daiane e a Luísa, que geralmente são as pessoas que ficam a aula inteira com a câmera ligada, eu vou dar aula só para eles três. Os demais podem assistir o vídeo depois, tá? Eu entendo que eu também, por mim, eu daria aula para vocês deitado na minha cama. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora, faria tudo, mas a gente não evolui assim, tá, gente? Se vocês não se preparam para estudar, vocês não vão conseguir evoluir no conteúdo. Vocês vão sempre fazer de qualquer jeito. Não precisa revirar o olho, tá? Eu vejo você com a câmera ligada revirando o olho. Então, precisa, tá, gente? Só foquem em estudar, tá? Não é como se vocês estivessem indo para aula. Vocês estão na aula, tá? Então, vamos lá. Bom, então continuando aqui, vamos fazer o primeiro exercício, né? Então aqui o print da primeira imagem aqui, eu vou ter uma outra parte que eu vou recortar, também para a gente colocar. E vamos observar o seguinte, ó. Vamos lá. A primeira parte, na verdade são duas partes, eu vou logo copiar a outra também aqui. E vai ter várias imagens. Deixa eu só copiar isso aqui, a gente resolve, depois a gente vai, porque tem muita imagem, aí vai sobrecarregar. Olha só, essa questão diz assim, ó, observe a imagem, ela mostra uma pessoa aplicando uma força que foi suficiente para movimentar um carro, inicialmente em repouso, cuja massa é muito maior do que a da própria pessoa. A massa do veículo é cerca de 50 vezes maior que a imagem da pessoa. Aí a primeira pergunta seria a seguinte, ó. Junto com seus colegas, discuta a seguinte pergunta. Podemos dizer que o corpo possui força? Por exemplo, podemos dizer que a pessoa que puxa o veículo possui muita força? Aí, a partir dessa imagem, eu quero que vocês... Vamos dialogar, conversar aí sobre isso, tá? Pessoal, e aí, o que vocês acham, tá? Lembre-se que a participação de vocês é importante, porque eu possa pontuá-los com participação de sala, né? Então, o que vocês acham, gente? Um corpo possui força? Possui força? Sim. Então, Não. então vocês acham correto dizer que essa pessoa que está puxando o carro tem muita força? Sim, Ou porque não? a massa do carro é maior que a dela. Então, essa pessoa é forte, né? Então, é o seguinte. Essa resposta que vocês estão dando, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Podem copiar no caderno de vocês a resposta que vocês acharem que é correta. No caso, responder se o corpo possui força, vocês escrevem, né? Sim. Se vocês acharem, não, se vocês não acharem. E aí, se vocês acham que o corpo possui muita força, vocês podem justificar aí o porquê que vocês acham isso, tá bom?
você mesmo, professor, quando um carro tá parado, você tá empurrando ali, o carro vai andando, não precisa fazer muita força pro carro ir andando. Só você ir empurrando, eu já fiz isso. Eu fiquei parada na estrada, caramba, que dia, hein? Mas sim, tô falando, você não empurra, você não precisa fazer muita força pra empurrar o carro. Eu, no caso, não fiz. Mas ele foi andando, só foi pegando impulso e foi indo. É porque dependendo da situação, você tem a ajuda da gravidade, né? Tipo assim, se for um pouco de descida, se for plano, né? É porque o que acontece? E, professor, parece que nessa foto é alguma competição. Aquelas competições de carregar muito peso, né? Vandete, sua câmera está desligada? Você está aí presente? Você está ouvindo a gente? Minha câmera, minha câmera não tá desligada não, professor. Ela tá ligada, mas não sei porque ela não quer carregar. Não tá nem aparecendo pra mim no quadradinho. Entendi. Mas a minha você consegue ver normal. Eu consigo ver só a sua apresentação, não consigo ver mais ninguém. Entendi. Pra mim tá aparecendo ninguém, só o senhor. Tá bom. E só porque tá como tela fixada, porque se não tivesse também não ia aparecer. Então continua assim, senão você vai perder aí o conteúdo. Porque Mas, vamos, tá até tudo embaçado, professor, não tô enxergando nada. mas e para os demais? Tá? Vocês estão vendo normal a tela que está aparecendo ou está meio embaçado? Tá normal. Tá normal, né? Tá. Não, porque assim, vocês já assistiram vídeo no YouTube, por exemplo, com a resolução bem baixa, tipo 240p? Uhum. Quem já assistiu deve perceber que dá uma distorção na imagem e fica muito ruim. Agora, quando você assiste um vídeo do YouTube com uma resolução de 720p, 1080p, é a resolução boa, entendeu? E eu estou gravando nossas aulas em 1080, porque eu estou gravando ela tanto na plataforma como no meu próprio computador. Porque se eu perco o do computador, eu posso da plataforma, tá? Aconteceu semana passada. Eu fui formatar um HD, formatei o HD errado. Formatei o HD que tinha as aulas gravadas. Aí me lasquei. E aí o que acontece? Essas aulas, se vocês forem assistir lá no YouTube, quando eu mando para vocês lá na plataforma, vocês vão perceber que essas aulas estão em alta resolução, tá? Eu coloco elas em 1080p lá na plataforma. Para ficar a melhor resolução possível para quando vocês forem ler, tá bonitinho, tá? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Essa resposta, pessoal, é uma resposta pessoal, tá? Então a pergunta é: podemos dizer que um corpo possui força? E nesse caso aí, daqui a pouco a gente vai estar respondendo elas, tá? A gente vai responder elas já já. Eu vou responder da maneira correta para vocês já já essas duas perguntas. Mas para isso, vamos analisar a continuação dessa questão. Eu vou puxar aqui embaixo para a gente fazer ela. Na segunda parte dessa questão, ela fala assim: ó, com as hipóteses construídas, vamos partir para a segunda fase, que é validá-las. Para isso, vamos tomar algumas imagens que descrevem situações reais. Todas as imagens que eu vou mostrar aqui, pessoal, são de corpo aplicando a força sobre o outro. Então, em outras palavras, explicando para vocês aqui de forma direta, seria o seguinte: gente, um corpo não possui força, tá? Força é uma interação entre dois corpos. Ela surge quando um corpo está interagindo com o outro corpo. Então, quando isso ocorre, há troca de informações entre os corpos. Essas informações é justamente a força aplicada de um sobre o outro, ou sentida se for uma força de campo, tá? Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que a pessoa possui muita força, porque, na verdade, esse conceito que a gente tem de força não é bem assim, tá? Observem que aqui ela está aplicando vários tipos de força que a gente vai estudar na aula que vem, que é essa força. Se você observar, tem uma corda amarrada na cintura dela, ó. Você só consegue ver aqui o final, mas existe uma corda amarrada na cintura. Então ela está puxando uma outra corda. Essa corda aqui não está amarrada no carro, ela está amarrada em algum lugar aqui, ó. Ou é aqui que está amarrada em algum lugar, em que quando ela puxa, ela está fazendo essa força de puxão. E aí a gente vai estudar esse tipo de força na próxima aula, tá? Então, a partir dessas hipóteses, a gente vai ter algumas imagens que a gente vai estar abordando
Agora, tá? A primeira imagem que eu mostrei para vocês aqui é de um cara chutando a bola. A nossa próxima imagem é de um barbante sendo atraído por um bastão de vidro aqui, tá? Por um bastão. Isso aí a gente vai estudar lá no segundo ano, provavelmente, quando a gente estiver estudando física elétrica, e a gente vai estudar com maiores detalhes. Agora a gente tem, por exemplo, nessa próxima imagem aqui, os fios de cabelo sendo repelidos por causa da força de repulsão mútua, tá? Então, um tá repelindo o outro. Agora a gente vai ter uma foto de uma mulher na academia, aplicando força sobre uma barra, tá? Aqui embaixo. E aí nós vamos ter, por fim, um rapaz aplicando força de uma mão na outra, né? Um homem aqui, um trabalhador, aplicando força de uma mão na outra ao esfregá-la. Tá? Observe que tem um pó aqui, ele está esfregando esse pó nas mãos, tá bom? E a partir dessas imagens, tá, é que nós vamos responder alguns questionários aqui na próxima página, página 328, tá? Deixa eu puxar aqui para o lado para a gente responder esse questionário. A primeira pergunta é o seguinte, ó. No caso da primeira imagem, na qual o pé do jogador aplica uma força na bola, é possível que o pé aplique essa força se não houver a bola? No caso do bastão, que atrai o barbante, é possível o bastão aplicar essa força de atração se não houver o barbante? Aqui, ó. Se não tiver esse barbante, será que tem como esse bastão aplicar essa força? Segundo passo. E no caso das mãos, você pode, uma das mãos, aplicar forças de esfregar sem ter a outra mão para esfregar nela? O que vocês acham, pessoal? É possível? Como o senhor mesmo disse, é uma relação entre corpos. É necessário que um exerça força sobre o outro. Precisa de dois, Isso. no mínimo. Então você precisa entender o quê? Mesmo que eu não tivesse falado isso, se a gente parar para refletir, a gente iria concluir que nenhuma delas daria para fazer. Por quê? Porque para você esfregar a mão, você precisa de duas para poder exercer essa força. Se você tiver só uma mão, você não vai conseguir exercer essa força, entenderam a diferença? E isso a gente poderia constatar de outras formas, tá? De diversas formas diferentes, tá bom? Mas a resposta é não, tá? Só a força quando tem dois corpos interagindo um com o outro, tá? Então, a resposta da primeira aqui, não. É só a força quando um corpo interage com o outro, tá? Agora vamos terminar de copiar. Bom, então vamos aqui, ó. Agora a letra B ela vai falar o seguinte, eu vou voltar aqui nas imagens, tá? E eu vou colocar a letra B aqui, ó. Bem aqui. A letra B ela fala assim, ó. Nesses 5 casos que foram apresentados aqui, para que haja força aplicada em um corpo, ele pode estar muito distante do outro corpo, ó, nas imagens que foram aqui na letra A, né, que seriam a bola, o cara chutando, o barbante, a moça que está pegando aqui na esfera eletrizada
e aí ela faz com que os cabelos da menina arrepiem, né, por causa da repulsão. A moça aqui puxando o peso aqui na barra, ó, exercendo força, e o rapaz aqui esfregando as mãos, tá? A pergunta é, os corpos podem estar distantes um do outro? Aí vamos lá. A primeira pergunta seria, se o cara chutar a bola e a bola estiver longe, o que acontece, né? Ele fura a bola, né? Tipo, ele dá aquele chute que a perna passa direto e a bola não acontece nada, né? Que é o famoso furo. Então, não, a bola não pode estar longe do pé, tem que estar próximo. Tem que estar próximo o suficiente para ele conseguir acertar. O barbante pode estar muito longe do bastão? Não, porque se estiver muito longe, ele não vai conseguir atrair o barbante. A moça, se ela não encostar nas esferas, vai ter esse efeito no cabelo dela? Não, tem que estar encostado. A moça puxando a barra, é possível ela sentada lá na recepção da academia puxar a barra? Não, né? Tem que estar próximo. E o cara esfregando as mãos, a mão pode estar uma distante da outra, ele vai conseguir esfregar? Não vai. Então, para todas essas perguntas, a resposta é o quê? Para todas essas imagens, a resposta é não. Tá? Não podem, neste caso, não podem estarem muito distantes. Tem que sempre estar próximo, tá? Lembrando, gente, ó, que aqui a gente tem que tomar cuidado. Ó. Vejam que, por exemplo, no caso da mão do rapaz, ó, é um corpo só, né? Mas aí quando você analisa no estudo, essa mão é um corpo e a outra mão é outro corpo, tá? O corpo em si não é o corpo da pessoa todo, é aquela parte que está fazendo a força, tá? Então tem que ter alguns cuidados que geralmente a gente tem, mas é bom sempre frisar, tá? Então não, pois os corpos têm que estar interagindo. E aí, se estiverem longe, eles não vão conseguir interagir, tá bom, gente? O João Gabriel disse que não estava conseguindo entrar aqui. Bom, vamos agora finalizar aqui. Deixa eu ver. Vamos já finalizar a questão, né? Porque já está acabando. Vamos para a parte 3 agora da questão. Então vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Na parte 3, ó, é a seguinte. Agora que você já teve contato com alguns resultados experimentais, retorne à parte 1 e, independentemente de serem ou não corretas, não apague a sua resposta, tá, gente? Pois elas são um registro de que você já sabia do que você não sabia. Ou seja, se você fez errado, se você marcou que sim, a pessoa possui força ou muita força, não apague, deixa assim. Só marca assim, ó, pensamento errado, mas deixa aí para o seu registro. Por quê? Ó? Uma vez quando estava acho que na 8ª série, que é o 7º ano de vocês, né? Não, nono ano que vocês fizeram no passado, um professor amigo meu, ele fez a seguinte pergunta, tipo, era uma palavra, eu não lembro bem qual é a palavra, mas é uma palavra que tinha se era com 2 S ou com um S. Como que se escreveu uma palavra, né? Aí eu peguei e falei, só que eu falei errado. E aí ele pegou e pediu para eu pegar um dicionário e escrever no quadro a palavra correta, né? Beleza, fui escrever. Aí ele falou assim que naquele dia eu não era uma pessoa burra por não saber a palavra. Mas a partir daquele momento eu era uma pessoa mais inteligente porque eu não sabia a palavra, mas eu acabei descobrindo como que escrevia a palavra, né? Apesar de hoje não saber nem que palavra que era, mas enfim, é um aprendizado. Então, mesmo que você tenha feito errado, agora você vai saber
a forma correta, né? Que não é um corpo, tá? O corpo não possui força. Na verdade, ele aplica ou ele recebe essa força, tá? Então, gente, não apaguem, tá? Deixem aí. Só vamos colocar aqui, nessa daqui, vamos só colocar, né? O correto um corpo aplica força sobre outro, tá? E seja de contato ou de campo, tá? Então, o correto é uma força, ela aplica, o correto é o corpo aplica força sobre outro, e não um corpo em si possui força, tá bom? E isso, de certa forma, gente, acontece porque a gente não é acostumado com a física mesmo na vida, assim, no dia a dia. A gente é acostumado a observar a forma como as pessoas falam. Então, a gente é acostumado a ouvir que eu tenho força, eu tenho muita força, né? E não que acontece de forma diferente. Então, vamos lá. O João conseguiu aí entrar na aula aí, ó. Tentou e conseguiu. Posso apagar, pessoal? Vamos fazer a última questão aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver se é a última mesmo. Não, ainda tem mais uma. A gente vai fazer mais duas questões. São questões assim básicas, só de conceito de força, para a gente entender. E lembre-se que, por exemplo, no futuro, quando vocês forem fazer o Enem, ele gosta desse tipo de questão. Então, vamos lá. Questão 2. Vamos aprender um pouco mais sobre forças utilizando as imagens que foram apresentadas anteriormente, tá? Que é a imagem do barbante, do chute na bola, etc. Em cada uma delas, há um corpo aplicando a força no outro. Temos a imagem de uma pessoa puxando uma barra. Na imagem anterior, há um bastão eletrizado atraindo o barbante. Para que um corpo aplique força sobre o outro, tá? Em outro, é necessário que eles estejam em contato a partir das imagens descritas pela imagem. O que vocês acham, pessoal? É necessário que haja contato? Vocês não tomaram café, não? Estão meio triste, parece? Não tiveram intervalo, não? E aí, o que vocês acham? Não precisa, Gabriel? Ou Não, você não tomou café? Não, não precisa, Não. porque o bastão eletrizado não está encostando diretamente o barbante. Isso, muito bom. Então, gente, nem sempre é necessário, tá? Nem sempre, tá? Há, como a gente viu lá, há corpos que precisam, tá? Há tipos que precisam e há outros que não. Faltou o ar, né? No caso, a gente tem as forças de campo e de contato, como eu falei no exemplo anterior, tá? Aproveitem que por enquanto é só conceito, então tá molezinha, tá? Depois tem cálculo e as coisas começam a apertar um pouco mais a vida de vocês. Então vamos fazer a questão 3 agora. Bom?
Ó, questão 3 diz assim: uma pessoa golpeia um saco de treinamento inicialmente na posição vertical, tá? Então, inicialmente ele estava assim, paradinho assim, ó, e em repouso. Ele aplica, então, o rapaz golpeando aplica força sobre ele. Quando forças são aplicadas em um corpo, elas podem produzir dois efeitos. Um desses efeitos, pessoal, é deformar os corpos, também conhecido como efeito estático das forças, tá? O outro é alterar a velocidade dos corpos, como a gente havia discutido lá no início, tá? Os efeitos, deformar o corpo ou alterar sua velocidade. Também chamado de efeito dinâmico. Então a gente tem o efeito elástico e o efeito dinâmico. Quais dos efeitos, ou qual efeito, quais dos efeitos ocorrem no contexto representado nessa imagem, tá? Nesse soco aqui do rapaz, ó. Nessa imagem aqui. Deixa eu trocar a cor aqui para uma cor, né, vermelha, para ficar visualmente mais fácil. Pensem um pouquinho, qual que vocês acham? A gente fala ou só escreve? Pode falar e escrever. Você vai ter que escrever, né? Mas pode falar. Que é bom que... Ambos, porque o saco estava parado e agora ele se moveu para o lado e é visível que ele se distorceu. Isso. Então, no caso, a resposta está correta, Davi. Os dois, tá? Por quê? Porque, como você bem explicou, né? Se move. Então, se ele se move, ele sai do repouso. Então, né? Aumenta a velocidade. Então, muda a velocidade. E aí, se muda a velocidade, efeito dinâmico, tá? É uma consequência direta. Deixa eu só escrever aqui para vocês poderem escrever bonitinho também, tá bom? Efeito dinâmico. O segundo, né? Deixa eu escrever de azul aqui para mudar. Então, o segundo é a deformação, né? Como é que chama isso aqui mesmo? No saco. Então, se é a deformação no saco, isso significa dizer que é efeito elástico. Então, um implica no outro, tá? Então, há esses dois efeitos aí. Lembrando para vocês que esse tipo, pessoal, de questão, ela abre os horizontes para vocês interpretarem questões que estão disponíveis do Enem, tá? Que são questões um pouco mais complexas, mas que exigem um grau de interpretação inicial que geralmente quando a gente vai direto para as contas, direto para as questões difíceis, a gente não tem, tá? Então, por mais que elas pareçam bobas agora, elas vão instigar o cérebro de vocês a se acostumarem com esse tipo de interpretação que geralmente a gente não trabalha muito, tá? Porque geralmente a gente acostuma ir logo direto para o cálculo. Vamos fazer cálculo, calcular a velocidade, calcular a aceleração, calcular a força. Mas e aí? Quando a questão pede para você interpretar? Se você não souber esses conceitos básicos aí, que parecem bobos à primeira vista, no futuro a gente não consegue resolver outros tipos de questões um pouco mais complexas, tá? Aí, gente, seguinte, eu vou ter que encerrar a chamada porque a nossa aula está acabando, né? Temos 1 minuto aí para encerrar. O que eu vou fazer? À tarde, eu vou estar reenviando as atividades que são colocadas no plural, aula dada, aula estudada, eu vou estar enviando elas diretamente para vocês no Maestro, porque vai ficar mais fácil para eu corrigir e fazer a correção com vocês, e vocês receberem essa correção de mim. Lá no plural, se vocês fizerem, vocês vão ter acesso também à resolução, mas de outra pessoa fazendo, tá? Então, eu vou fazer lá no Maestro, vou passar limpo as que estão atrasadas aí, porque eu não sei quantas pessoas já fizeram, porque estava dando um erro, a plataforma acho que não atualizou ainda, e eu não consigo ver, tá? Mas no Maestro eu já vou conseguir ver, então vou passar limpo todas para lá. Assim que eu fizer, eu aviso vocês de tarde, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou! Falou, professor. A tarefa que tem, então, tá no Maestro.